aqui na próxima tela, no próximo slide, uma imagem que retrata, né, o chamado saque de Roma em 410 pelos visigodos. Saque de Roma, né, feita pelos visigodos, ok? E por que eu trouxe isso? Né? Porque aqui você tem justamente um ataque, né? Uma invasão, algo violento, mas nem sempre foi assim, ok? Antes, como eu disse, esses contatos foram estabelecidos de forma pacífica. Nessa outra tela, eu trago para você um mapa. Você já percebeu que eu gosto de trabalhar com imagem, não é verdade? Então, eu trouxe aqui um mapa que retrata as migrações bárbaras em território romano entre os séculos 4 e 5. Né? Então, a gente está falando justamente daquele contexto em que, né, o Império Romano está caminhando para o seu fim, tá? Então, você tem uma legenda aqui com alguns nomes e a partir dessa legenda você percebe como que há, né, diversas levas, diversas ondas, né, de migrações bárbaras para o território do Império Romano, tá? Principalmente após a queda na porção ocidental, no ano de 476, todo esse território aqui vai ser ocupado, portanto, por povos germânicos, por invasores, que vão criando os seus reinos. Então, você tem aqui, ó, visigodos, os vândalos, os ostrogodos, os francos, né, em azulzinho, ó, eles vão migrando. Os anglo-saxões, os burúndios, os lombardos, ok? Aqui você tem justamente o Império Romano em roxinho na porção oriental e aqui em rosa ou talvez um salmão na sua porção ocidental. Tá? O que eu quero deixar claro para você? Que esses povos já viviam nas fronteiras, alguns deles já viviam nas fronteiras e mantinham relações, não é, com o Império Romano. Houve migrações, né, de povos bárbaros vindos do leste que eram pressionados pelos hunos, justamente para dentro do próprio império. E diversos povos bárbaros adentraram o território e de forma pacífica ou não, e ali se instalaram. E quando há justamente a queda do Império Romano na porção ocidental, esse território vai se fragmentar em diversos reinos bárbaros. E eu quero que você saiba também que esses reinos bárbaros, eles mudam muito de configuração. Eles mudam de configuração por quê? Porque você tem conquistas, reconquistas, né? Você tem embate, você tem guerras, né? E vai havendo uma reconfiguração desse território. É preciso levar em consideração também que lá no Oriente o Império Romano se manteve, não é? O Império Bizantino, e Justiniano, no século VI, ele vai tentar recuperar muitas terras da porção ocidental do Império, né, que já não existia mais, que estavam nas mãos aí, então, dos reis bárbaros. Então, ele conquista, inclusive, algumas porções, não é? Algumas extensões territoriais, mas depois que ele morre há uma dificuldade muito grande de se manter tudo isso e, por fim, não é? Voltam para as mãos dos reis, tá? Dos reis germânicos, dos reis bárbaros, como você preferir. Então, há conquistas e reconquistas aqui desse território, conquistas e reconquistas. E nós falamos de ondas bárbaras, então vamos lá para o quadro, ó. Duas grandes ondas bárbaras, né? A primeira grande onda de invasões ocorreu no século V e você tem aqui uma prática chamada de hospitalitas, né? As hospitalitas, né? Que consistiam num sistema de distribuição de terra, onde os proprietários romanos eram obrigados a entregarem de 1 a 2/3 da propriedade aos bárbaros, sem muita representatividade, tá? Pois eram poucos os guerreiros bárbaros, sendo distribuídas na maior parte aos nobres que se fixavam, por sua vez, rendeiros ou pequenos proprietários. Então, nessa primeira onda de invasões, nós temos justamente a prática das hospitalitas. O que é isso? Hospitalitas, não é? Os invasores, né, os germânicos, obrigavam os antigos proprietários de terra a entregar uma parte dessa propriedade, tá? Entregavam uma parte que era dada a um guerreiro, não existia tanto assim, né? A um guerreiro bárbaro, certo? A um chefe, a um líder dessas tribos. Depois, no segundo momento, na segunda onda de invasões, né, séculos VI e século VII, você tem o confisco. Daí já não tem mais essa de, me dá um pedaço ou não. Já confisca tudo,
tá? Já houve o confisco das terras aí que estavam ainda nas mãos dos antigos proprietários que eram romanos, né? A gente também tem que, tem que mencionar o seguinte, não foi porque o Império Romano ruiu que os romanos simplesmente desapareceram. Para onde foram? Foram para Marte? Foram para onde? Eles permaneceram no local, eles permaneceram ali. Né? Eles permaneceram e vão estabelecer relações com os invasores, né? Relações com os povos germânicos. Né? E essas relações, é a partir dessas relações, dessas confluências, dessas trocas, que você tem a configuração da sociedade feudal e da sociedade medieval como um todo. Situação, problema, a estruturação do feudalismo. Olha que interessante, né? A gente está falando aqui de todas essas transformações, dessas mudanças, dessas permanências que caracterizam, não é, a passagem da Antiguidade para a Idade Média. E você vai ter a oportunidade de estudar na aula que vem o processo de formação do feudalismo. O feudalismo ele foi gestado nesse período. Né? Então a gente fala de um longo processo de gestação para se encontrar pronto e acabado no século X. Tá? Final do século IX, no século X, ele se encontra pronto e acabado. Então veja, foi um processo, né? Foi um processo de gestação para a formação do feudalismo, da sociedade feudal, que curiosamente já entra em declínio no século seguinte, tá? Então, vamos lá para a situação problema. Olha só. O professor José solicitou que a turma pesquisasse como o feudalismo se estruturou na Europa após a queda do Império Romano. E aí? A pergunta que surgiu foi a seguinte: o feudalismo foi uma consequência imediata existindo desde o início da Idade Média? Então, a gente precisa problematizar, porque eu já te dei a resposta, não é? A gente precisa problematizar dizendo o seguinte: momentos de rupturas não são pontuais, E a transição da antiguidade para o período medieval não foi abrupta nem homogênea. Portanto, a consolidação do feudalismo foi resultado de um longo processo histórico marcado por inúmeros conflitos e disputas. Ou seja, não é? A gente precisa também desmistificar a ideia de que, iniciando a Idade Média no século V, já havia feudalismo, já iniciou também o feudalismo. O feudalismo já se desenvolveu e como se fosse um passe de mágica, num passe de mágica. E não foi assim. Tá? O feudalismo não existiu no século V, no século VI, no século VII, no século VIII. O feudalismo, ele vai existir, ele vai se constituir, em definitivo, a partir do final do século IX, principalmente do século X, tá? É nesse contexto que você tem justamente o feudalismo constituído. O que você tem antes? Você tem relações, você tem trocas, você tem confluências, né, de práticas, de institutos que são germânicos, com institutos que são romanos, práticas, essa questão do chefe local, da liderança, né, que é característica das sociedades, das tribos, né, das sociedades germânicas, a questão dos colonos, na figura dos colonos, que é própria da sociedade romana, dos romanos, e dentre outros elementos que vão aqui, ó, se misturando para a formação do feudalismo. Então, resolvendo, o feudalismo ele precisa ser situado no tempo e no espaço. Houve uma rápida existência, inclusive, do feudalismo na sua forma clássica, porque, como eu disse, né, ele se consolida no século X, no século XI já entra em declínio. A gente precisa situar no tempo e no espaço, por quê? Porque, em termos espaciais, o feudalismo que a gente estuda é o feudalismo que se desenvolveu no que é hoje, principalmente a região da França, é a sua síntese clássica, não é? É a sua forma clássica, síntese equilibrada, melhor dizendo, a sua forma clássica, e ele não existiu durante todo o período medieval, tá? Além disso, a história é marcada por avanços e por recuos, por contradições que geram novas formas, que por sua vez apontam novas contradições. Olha que interessante, acho muito interessante isso, muito legal isso, né? Quer dizer, né? Avanços, recuos, trocas, rupturas, permanências, continuidades. Quer dizer, a história é assim. A gente não tem como falar de algo pontual, né? Algo extremamente pontual, tal como a historiografia no século XIX fazia, né? Ao apontar os eventos políticos, né? Exatamente os eventos políticos como os mais importantes, né? E marcos finais e iniciais de determinados períodos. Interação.
Quais as razões para a existência de estereótipos sobre os chamados povos bárbaros? Essa aqui é uma interação, na verdade, uma reflexão que eu vou deixar para você como um dever. Tá? Como um dever após essa aula. Quais as razões para a existência desses estereótipos, desses arquétipos acerca dos chamados povos bárbaros? Por que essa visão negativa, pejorativa? Por que essa visão existe acerca dos povos bárbaros? Tá certo? E agora, recapitulando o que nós vimos na aula de hoje, vamos lá? Falamos sobre a antiguidade e o modo de produção escravista, falamos sobre os povos germânicos e as invasões bárbaras. Você percebe aqui que eu coloquei no recapitulando os títulos das sessões da unidade 1, que foi objeto de análise aqui na nossa aula. Então, nós falamos justamente sobre, primeiro, sobre o próprio conceito ou pré-conceito de Idade Média. Nós entendemos que esse pré-conceito e o próprio conceito foi construído a posteriori, né, lá com os renascentistas, passando pelos iluministas, os românticos, enfim. Um pré-conceito que se perpetuou no tempo, né, e na verdade nós temos até hoje esse preconceito, e nós precisamos trabalhar no sentido de quebrar, né, esse preconceito, de romper com os mitos, né, desmistificar a Idade Média. Nós vimos também todo o processo de crise do Império Romano. Falamos aí da crise do século III, tá certo? Então, crise que é marcada por fatores internos, por fatores externos. As invasões bárbaras não foram a única causa, não é, da queda do Império Romano, isso tem que ficar bastante claro. O Império já estava muito fragilizado em termos políticos, em termos econômicos, né? Então as invasões vieram e deram um desfecho num Império já bastante fragilizado. Nós vimos ali a questão do cristianismo, eu dei um enfoque acerca da consolidação da igreja enquanto uma instituição social, porque você vai perceber que nas aulas seguintes nós vamos trabalhar bastante com isso, na importância da igreja, da relação inclusive que a igreja vai estabelecer com a política, né, religião e política, papas e imperadores, isso é extremamente importante, inclusive é tema do nosso fórum. E nós trabalhamos também com os povos germânicos e as invasões bárbaras, né? Então, os povos germânicos que foram se aproximando ali, não é, das fronteiras do Império, adentraram ao Império de forma pacífica, nem sempre de forma violenta, mas depois nós tivemos aí justamente esse desfecho no Império dado pelas invasões, tá? O último imperador romano foi justamente deposto por um invasor bárbaro. E nós temos com isso, não é, o fim do Império Romano na sua porção ocidental, fragmentação do território e início, portanto, aí da Idade Média. E vimos justamente as ondas, né, as chamadas ondas bárbaras, as invasões bárbaras, a primeira delas, né, que caracteriza justamente a prática das hospitalitas e depois o confisco das terras. Certo? Com isso eu encerro a aula de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado e eu já deixo o convite para você para assistir a segunda aula. Até lá!